Pessoal, hoje eu tô vindo aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu não queria vir aqui para conversar com vocês e pedir ajuda de vocês sobre esse assunto. Mas infelizmente, a catástrofes sem precedentes ou enfim, qualquer coisa que aconteça que não tenha precedentes, ela exige da gente atitudes sem precedentes, né? Então eu nunca fiz isso que eu vou fazer aqui na sequência, conversar com vocês sobre isso aqui no meu canal no YouTube, mas é uma coisa muito importante porque não tem como a gente fechar os olhos sobre isso, tá? E o que que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou gaúcho, eu vivo no Rio Grande do Sul, então eu como gaúcho eu me sinto na obrigação de vir aqui conversar com vocês sobre isso e pedir a ajuda de vocês, tá bom? Conforme muitos de vocês devem estar vendo aí nos noticiários, o Rio Grande do Sul está passando por uma catástrofe. Eu vou repetir aqui, sem precedentes. Não tem precedentes sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado. É uma coisa assim que na sequência eu já vou explicar aqui algumas coisas para vocês entenderem, mas só quem está perto aqui consegue mensurar isso para vocês. Então, graças a Deus eu vivo num município que não foi atingido. O meu município aqui ele não foi atingido, porque basicamente a gente não tem nenhum rio que passa aqui pelo meu município, dentro dele pelo menos, ou muito próximo dele, né? Então a gente não foi atingido, graças a Deus eu não fui atingido com nada do que está acontecendo. Mas só para vocês terem uma noção, o estado do Rio Grande do Sul ele tem 497 municípios. Desses 497 municípios, 364 municípios, de alguma forma, eles foram afetados. Uns mais afetados, outros menos afetados. Então, tiveram municípios que dá para se dizer que eles acabaram assim. Por exemplo, o município de Mussum, o município de Roca Sales. Esses dois municípios eles foram duramente atingidos nas enchentes que tiveram em setembro do ano passado. Deixa eu só ligar o carregador aqui para colocar ele no celular. Então, em setembro do ano passado, esses dois municípios eles já foram duramente atingidos. Então, pensa bem, em menos de 6 meses eles tiveram uma outra enchente, pior do que a enchente que tiveram no ano passado. Os níveis de água nesses municípios chegaram a 25 metros, para vocês terem uma noção. Aí vem outros municípios, como o município de Santa Teresa também sofreu muito. Esses municípios, para vocês terem uma noção, eles são municípios que ficam na serra aqui do Rio Grande do Sul. E aí, o rio ele funciona da seguinte forma, ele vem descendo e outros municípios ficam nas margens dele. E aí vem municípios como Lajeado, outro município duramente atingido. O município, eu não vou lembrar de todos aqui, mas o município de Cruzeiro do Sul, por exemplo, ele é um município que teve um bairro dele que simplesmente acabou. Você olha o bairro do município, você não consegue nem descobrir onde é o seu terreno. Então, tudo que eu estou falando aqui, depois vocês olhem na internet, nas redes sociais, vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui. Então, para vocês terem uma noção, porque às vezes a gente mora no estado, a gente vê uma catástrofe em outro estado, a gente não tem noção disso, porque a gente não mora lá, a gente não sabe. Mas tudo que vocês estão vendo de imagens na internet são imagens um pouco de um lugar, um pouco de outro, não é uma coisa só. É como eu falei, o Rio Grande do Sul ele tem 497 municípios, e dos 497, 364 foram atingidos. Claro, em níveis diferentes de magnitude. Mas, como eu estava falando, então, Mussum, Roca Sales eram municípios que já tinham passado por tudo isso e agora passaram novamente. E são municípios que praticamente acabaram, assim. É muito triste mesmo.
Aí vem descendo o rio, daí passa por Lajeado. E tudo isso que aconteceu, essas altas no município de Roca Salles, Mussum, um outro município também que foi duramente atingido dessa vez, outra vez não tinha sido atingido, Venâncio Aires, Santa Maria, me perdoa aqui se eu esquecer de algum município, porque são muitos, mas esses que eu estou citando são os mais atingidos. Então vocês imaginam o seguinte, o rio seria como se eles estivessem lá mais ou menos um pouquinho perto no meio do estado, todas essas cidades que eu falei, um pouquinho mais para baixo, e aí toda a água desses rios, que lá tinham níveis de 25 metros, por exemplo, toda essa água que são rios como Rio Taquari, Rio Jacuí, Rio... esqueci agora o nome de um outro rio também, que é muito importante, muito conhecido. Mas todos esses rios, eles desaguam num lugar, que é o Rio Guaíba. Ou muitos dizem que o Guaíba não é um rio, ele é um lago, mas enfim, que é aqui em Porto Alegre. E aí aqui em Porto Alegre, olha só, imagina toda essa água de todos esses municípios vindo para um local, que é o Rio Guaíba, que é o Lago Guaíba. Então aqui tem vários municípios em torno dele. Tem o município de Eldorado, tem o município de Guaíba, Esteio, Canoas, Porto Alegre, todos esses municípios aí. São Leopoldo. Aí imagina esse nível de água lá desses rios, que estavam em 25 metros de altura lá, o nível da água. Toda essa água de 4 rios, Rio Jacuí, Rio Taquari, esqueci agora o nome dos rios, mas enfim, todos esses rios colocando a água deles em um lugar só, que é no Rio Guaíba. E aí, essa catástrofe que deu em Mussum, em Roca Salles, todo esse município que eu falei até agora, foi na semana passada. E agora, para variar, o que está acontecendo? E era óbvio, isso era previsto, isso acontece isso. É só você olhar a bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. Todos esses rios, eles desaguam no Guaíba, e agora a catástrofe ela está sendo muito grande também, porque toda essa água que eu falei lá, ela está desagando no Guaíba, e o Guaíba aumentou absurdamente o nível dele. Porto Alegre está, uma parte dela, dentro da água. E a última enchente que a gente teve nessas grandes proporções, o Guaíba chegou a 4 metros e 76 centímetros, isso em 1941. Então essa enchente que teve em 1941, ela serviu de parâmetro para tudo. Para diques que foram criados em cidades aqui no entorno de Porto Alegre, para tudo basicamente. E agora, o Rio Guaíba bateu um recorde de 5 metros e 30. Foi o recorde dele. E aí acontece o seguinte, com essa água subindo do Guaíba, automaticamente vai ter enchente nos municípios que ficam adjacentes aqui. Município, por exemplo, então é como eu falei, aquelas catástrofes dos municípios lá de Roca Salles, Mussum, Santa Teresa, na semana passada. A gente achava que não, agora acabou, não vai ser aqui, não vai ser tanto. Veio tudo para cá. E está sendo muito pior. Para cá eu digo no entorno de Porto Alegre. O município de Eldorado do Sul, ele está 100% embaixo d'água. 100%. 100% embaixo d'água. O município de Eldorado do Sul. O município de Canoas, que fica aqui bem próximo de Porto Alegre, depois vocês olhem no mapa, tá? Vocês olhem no mapa. Pode ser que eu coloque aqui o mapa para vocês entenderem. Mas o município de Canoas, eu não vou colocar porque... Enfim, já está tarde, não vou conseguir fazer a edição do vídeo, eu tenho um pouco de pressa de postar isso aqui, porque eu realmente preciso da ajuda de vocês. Mas depois vocês olhem aqui, tudo que eu estou falando, todos os municípios. Então, o município de Canoas, ele tem um bairro nele, que se chama Matias Velho. Esse bairro, para vocês terem uma noção do tamanho dele, ele tem mais de 100 mil pessoas que moram só nesse bairro. Então, esse bairro, ele tem... Eu digo isso porque eu medi isso no Google. Ele tem 1 quilômetro de largura e 6 quilômetros de comprimento. Então essa é a área dele. São as dimensões dele. 1 quilômetro de largura e 6 quilômetros de comprimento. Esse bairro, ele está
todo embaixo d'água. A lâmina de água nele é em torno aí de 4, 5 metros de altura. Isso para vocês terem uma noção. Então, como se não bastasse tudo que tinha acontecido naqueles municípios que eu citei, agora está acontecendo aqui. O município de Adourados está todo debaixo d'água. O município de Canoas, que eu falei para vocês aqui, ele é um município que está... Esse bairro está todo debaixo d'água, que é o lado oeste da cidade. O lado leste não está tão... não atingiu. O município de São Leopoldo está boa parte dele embaixo d'água também. Município de Esteio, a mesma coisa. Agora, Porto Alegre, bairros aqui de Porto Alegre, estão sendo duramente atingidos também. Tá subindo o nível da água nesses bairros. Por quê? Porque, como eu falei, lá na enchente, em 1941, todas as cidades foram organizadas e a segurança foi toda feita com base nessa enchente. Só que aconteceu, choveu tanto agora que os diques que ficam em torno dessas cidades, todos transbordaram. E um dique, quando ele transborda, na grande maioria das vezes acontece o assoreamento dele, porque a água começa a passar um pouquinho em cima, e aquele pouquinho a água vai passando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, quando vê abre uma cratera enorme ali e a água vai-se embora. E foi isso que aconteceu com o bairro Matias Velho, em Canoas, é isso que está acontecendo com o bairro Sarandi, em Porto Alegre, que também está ficando todo debaixo d'água. Tá? É um bairro que está começando a encher, porque o dique dele até esse momento parece que não rompeu ainda, mas há chances de romper. Então, assim, é uma situação realmente muito difícil. Sem falar estradas destruídas, o aeroporto aqui de Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho, ele tem previsão de voltar, isso se não piorar as coisas, tá? Mas ele tem a previsão de voltar só no final de maio. Então vocês olhem o impacto econômico que tem isso para um estado, para uma cidade. Então, assim, eu nem consegui produzir conteúdo hoje, porque a cabeça da gente fica tão nisso que é tanta tristeza, pessoas falecendo, a gente vê resgates, a gente vê animais, muitos animais sendo resgatados, animais que ficam para trás, eu nem gosto de olhar, sabe? Quando eu vejo um vídeo assim de pessoas sendo resgatadas, animais, é muito triste mesmo. E eu queria aqui pedir a ajuda de vocês, para quem puder ajudar. Eu vou deixar aqui em cima o Pix, que foi um Pix criado pela Defesa Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul. É um Pix seguro, ele é extremamente transparente, eles informam quanto foi arrecadado, qual o destino do dinheiro. Esse dinheiro desse Pix ele não vai ser utilizado para qualquer outro fim no estado, ele é um Pix utilizado para essa catástrofe, para ajudar as pessoas, para ajudar elas. Isso tudo vai passar. Agora a gente precisa de alimentos, medicamentos, coisas assim, são etapas, né? Então as próximas etapas, quando vir, as pessoas vão precisar de móveis, as pessoas vão precisar de outras coisas, e esse dinheiro vai ser usado para isso também. Então tá aparecendo aqui na tela em algum lugar o Pix do estado aqui, da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul. E tomem cuidado, pessoal, com golpes. Já tem muitas pessoas fazendo golpe com esse Pix. Eles colocam aqui essa imagem, colocam ali, só que quando a pessoa vai para o QR Code, ou eles trocam o CNPJ, que é um Pix CNPJ, ou trocam o QR Code e vai para outro lugar. Então a agência que aparece aqui é o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E se eu não me engano, o que aparece escrito ali é Associação dos Bancos do Estado, alguma coisa desse tipo, tá? Que aparece ali. E eu queria pedir ajuda de vocês, para quem puder. Eu nunca fiz isso aqui no meu canal no YouTube. Mas, é como eu falei,
catástrofes e sem precedentes, ou seja lá o que for sem precedente, exige da gente atitudes sem precedentes. Então eu nunca fiz isso aqui, mas não tem como a gente virar as costas para isso. Eu, como gaúcho, me sinto na obrigação de ver como eu estou aqui, estou vendo tudo que está acontecendo, eu me sinto na obrigação de tentar ajudar de alguma forma. Só quem está mais próximo, assim como eu, e conhece aqui, sabe, tem a dimensão. Como eu falei para vocês, eu tenho explicado, os 497 municípios, 364 foram atingidos de alguma ou de outra forma, vidas perdidas, e até esse momento, acho que 80 e poucas vidas tinham sido perdidas. Infelizmente, esse número vai aumentar, porque a água não baixou, e a previsão é que a água demore para baixar. Então, quando a água baixar, vai dar para ter uma noção. Enfim, pessoal, eu peço para vocês se colocar no lugar do outro. Imagina você perder a sua casa. Eu não digo nem perder a sua casa, né, mas perder... Imagina agora você dentro da sua casa aqui agora, perder tudo que tem dentro dela, tudo. Você sair só com a sua roupa do corpo. Então, é uma coisa realmente muito triste, sabe? Mas a gente vai vencer com a ajuda do Brasil também, tenho certeza que vai ajudar e já está ajudando muito o Rio Grande do Sul, outros estados. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo a sua ajuda. Eu, Andrei, eu agradeço. O estado do Rio Grande do Sul agradece. O povo gaúcho agradece. Tá bom? Então é isso, pessoal. Pix está aqui. Se você puder ajudar, uma coisa muito importante, compartilha esse vídeo. Eu sei que ficou um vídeo extenso, as pessoas não assistem vídeos nesse tamanho, mas você pode fazer o seguinte, vai lá no meu Instagram, que é Andreu Medinger, e lá tem um vídeo de 1 minuto e meio que eu fiz. É o último vídeo, o último Reels que está postado no meu Instagram. Pega ele lá e compartilha ele. Ele até é um vídeo onde eu começo falando, que eu falo da Estação Espacial Internacional, onde eu captei exatamente na quinta-feira passada, quando ela estava passando aqui em cima do Rio Grande do Sul, e eu mostro lá essa imagem de como estava o céu aqui do Rio Grande do Sul. Não dava nem para enxergar o solo. Então, se você não puder ajudar, não tem problema. Compartilha, já é uma forma de ajudar. Oração. Ore pelo Rio Grande do Sul. Ore pelo povo gaúcho. Isso já é uma forma de você ajudar também. O Rio Grande do Sul precisa muito de oração. Então ore também. É uma forma de ajudar. Então se você não puder doar, ore, compartilhe, vai no meu Instagram. Esse vídeo aqui ficou um vídeo extenso. Mas vai no meu Instagram, pega lá o vídeo que eu tenho lá, que nele eu falo do Pix, falo tudo. Você pode utilizar aquele vídeo lá. Que ele é um vídeo mais rápido, né? Mais objetivo. Então é isso, pessoal. Pode ser que eu mais pra frente aqui nessa semana, nas próximas semanas, poste mais vídeos, porque realmente a situação ela é bastante complicada. Tá bom? Então um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.